Boa tarde a todas e a todos. É uma grande alegria para a Ampox participar desse encontro anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Saudamos o presidente Ildeu Moreira, a vice-presidente Fernanda Sobral, toda a diretoria da SBPC, e aos colegas da Universidade Federal de Juiz de Fora pelo belo encontro que estão promovendo e nos proporcionando. É uma alegria também muito grande para a Ampox participar da SBPC, em particular trazendo o tema sobre as independências, cujo bicentenário comemoraremos no ano que vem. Né? A nossa convidada, a professora Lília Schwartz, ela é secretária adjunta da Ampox, e essa sua participação, de alguma forma, reúne as várias expertises da professora Lília. Ela é uma escola com uma obra acadêmica respeitada no Brasil e no exterior. Ao mesmo tempo, é uma colega extremamente comprometida com a comunicação pública da ciência, né? E, além disso, também vem trabalhando com destaque na área de curadoria de exposições de artes plásticas. E, de fato, essas três qualidades, grandes qualidades da colega Lília Schwartz, serão reunidas nessa linda conferência que ela fará nessa tarde. E que, na verdade, também marca a abertura das comemorações da Ampox sobre o bicentenário da independência, mas também o centenário do modernismo, com a Semana de Arte Moderna, e 22 ainda traz, enfim, além das eleições, um conjunto de temas que vão exigir a nossa atenção e dedicação. Então, essa conferência também é um marco para a própria Ampox. Eu vou fazer uma brevíssima apresentação do currículo da professora, que é muito, denso, né? Lília Moritz Schwartz tem graduação em História, mestrado em Antropologia Social, doutorado, livre docência, também em Antropologia Social. Ela atualmente é professora titular do Departamento de Antropologia Social da Universidade de São Paulo, onde também é professora sênior desde 2019. Além disso, ela é Global Scholar e professora visitante em Princeton desde 2011. Além disso, ela é editora da Companhia das Letras e também curadora adjunta para histórias do MASP, desde 2016. A vasta e relevante produção acadêmica, intelectual e pública de Lília Schwartz se concentra nas áreas da antropologia e da história, com ênfase em antropologia das populações afro-brasileiras, marcadores da diferença, antropologia visual, história da antropologia. Ela também é colunista do Nexo Jornal desde 2015. Lília integra, como membro de conselho, de várias fundações importantes no Brasil e no exterior. E também foi professora visitante e pesquisadora nas mais prestigiosas universidades na Europa, como Leiden, Oxford, e também nos Estados Unidos, Brown, Columbia,
Ela recebeu as também mais importantes bolsas, como a John Simon Guggenheim, e muitas medalhas e comendas, como, por exemplo, a Comenda da Ordem Nacional do Mérito Científico, em 2010. Ela é autora, como eu disse, de vasta obra, da qual eu destacaria apenas Retrato em Branco e Negro, O Espetáculo das Raças, As Barbas do Imperador, Brasil, uma biografia com Heloísa Starling, Lima Barreto, Triste e Visionário, e um livro também que eu tive a aventura de organizar com a Lili, e que penso também tem, enfim, uma atualidade para o tema que nos reúne hoje, que é um enigma chamado Brasil, né? O mais recente livro da Lili é essa Beleza, que é a Enciclopédia Negra, que ela escreveu, na verdade, com Flávio dos Santos Gomes e o Jaime Laureano. Na área da curadoria, também só vou destacar algumas exposições mais recentes da Lili, a começar justamente pela exposição da Enciclopédia Negra, que está atualmente em cartaz na Pinacoteca de São Paulo, né? Mas ela também foi curadora de outras importantes e grandes exposições, como Histórias Mestiças, em 2015, Histórias da Infância, no MASP, Histórias da Sexualidade, também no MASP, e Histórias Afroatlânticas, também no MASP. Enfim, é uma alegria e uma grande honra recebê-la, Lili Schwartz, para saber que independência poderemos e queremos comemorar no Brasil. Muito obrigado. A todos. Eu queria começar agradecendo a esse convite da SBPC, uma honra. Também dizer que é igualmente uma honra fazer parte dessa atividade da Unpox na SBPC. O tema que nós selecionamos para conversar é um tema do nosso futuro breve, né? Particularmente, eu ando muito preocupada com o ano de 2022, muito preocupada e, ao mesmo tempo, muito interessada. E esse é o nome, então, da nossa conversa aqui, dessa minha palestra, que eu chamei, numa referência à música do Chico Buarque, 2022, o que será? O que será? 2022 vai ser um ano cheio de efemérides que vão nos fazer pensar em como o nosso presente está cheio de passado. Eu comecei, portanto, aqui com duas citações, né? A ideia de que o Brasil tem um enorme passado pela frente, que é um tema é uma frase do Milor Fernandes, e uma parte de um poema do Carlos Drummond de Andrade que diz: toda história é remorso. Então, vamos falar aqui um pouco de história e um pouco de narrativas. O tema das narrativas virou tão chavão nesses nossos últimos tempos que eu quase oscilei se eu podia falar em narrativas históricas ou não. Talvez eu fale aqui de batalhas narrativas. Nós sabemos que em momentos de crise como essa que nós estamos vivendo, a crise é social, a crise é política, a crise é econômica, a crise é moral e a crise é da saúde, ocorrem uma série de batalhas de narrativas. Ou seja, a história vira um grande player, né, vira um grande jogador e surge na boca das mais diferentes tendências. A história também costuma ser, muitas vezes, nesse contexto, recontada, ou contada mais uma vez de outra forma. Vou recuar aos tempos em que o Brasil não era nem Brasil, era uma América portuguesa. Nesses tempos, o padre Vieira escreveu um sermão, e em parte desse sermão havia um belo prólogo, um belo debate sobre o mármore e a murta.
Não podemos esquecer que estamos aqui no início do século XVI, Padre Vieira tentando entender que país era esse, enfim, que território era esse, e ele faz essa bela metáfora sobre o que seriam os europeus e o que seriam os ameríndios, os indígenas. Ele usa duas metáforas. A metáfora do mármore para representar os europeus, que seriam, como diz ele, pessoas de mármore. Em que sentido? Porque o mármore é um material nobre, além de tudo, um material nobre que é difícil de ser moldado. Mas, dizia o Padre Vieira, apesar da dificuldade, uma vez moldado, o mármore fica com aquela forma para todo sempre. Dizia o religioso que esses eram os europeus. Eram feitos de mármore e difíceis de configurar, mas uma vez configurados, restavam daquela maneira por toda a eternidade. Já os ameríndios seriam homens de murta. O que é a murta? A murta é um pequeno arbusto esse que facilmente moldável. Ou seja, você chega lá com a sua tesoura, ou o que for, e vai fazendo essa forma desse arbusto. Mas dizia o Padre Vieira, da mesma maneira que a murta é moldável rapidamente, ela perde a sua forma também rapidamente. Essa era, portanto, uma alegoria para falar dos povos ameríndios. Alegoria que foi retomada pelo etnólogo Eduardo Viveiros de Castro, quando ele falou justamente como havia, de alguma maneira, frequência na falta de forma dos ameríndios, como havia uma personalidade na inconstância da alma dos ameríndios. Mas isso não era Padre Vieira, e claro, essa foi a nossa primeira disputa de narrativas históricas. Essa disputa tem tudo a ver com a primeira imagem da América, momento em que, como dizia o historiador Sérgio Buarque de Holanda, era muito melhor ouvir dizer do que ver. Se vocês forem observar essa gravura, contemporânea, de alguma maneira, ao discurso do Padre Vieira, podemos notar como existe um mesmo tipo de concepção e de imaginário em relação ao que eram os europeus e o que era esse novo mundo, que só era novo mundo para a Europa, que, em modo contínuo, se denominou Velho Mundo. Se vocês observarem bem essa gravura, vocês poderão notar como esse tipo de narrativa se inscreve também nesse documento visual. Na esquerda está o colonizador europeu, na figura de um homem esse que traz o astrolábio, que traz, enfim, o símbolo da cruz, a caravela ao final, a cruz mais ao fundo. Portanto, se vocês notarem e dividirem essa tela pela metade, à esquerda estão todos os sinais da civilização europeia. Logo à direita está quem? América. Não me parece uma coincidência que ela seja uma mulher. Também não me parece uma coincidência que, enquanto o europeu está muito vestido, a América está praticamente desnuda. Também não será obra do acaso ela estar deitada numa rede, porque nos mapas do século XVI, a América sempre surge deitada, como se ela estivesse preguiçosamente aguardando pela chegada do colonizador. Atrás dela estão todos os símbolos da barbárie, entre muitas aspas, né? Ou seja, sobretudo, as práticas de canibalismo, que na verdade não era canibalismo, era uma forma de antropofagia, um ritual de troca, mas que incendiou o imaginário europeu. Portanto, lá estão eles, de um lado o velho mundo, tautologicamente velho, do outro lado o novo mundo. Um embate entre o colonizador e a América. Anne McClintock, uma antropóloga que eu particularmente gosto muito, que escreveu um livro chamado Coro Imperial, ela diz que esse foi o primeiro estupro da história, né, da história do Novo Mundo, com a América, de alguma maneira, se oferecendo, mas não ao colonizador que entraria no seu vasto domínio. Essas são disputas de narrativas visuais e narrativas escritas também. Um segundo momento de disputas de narrativas, de batalhas de narrativas, eu localizaria
num concurso que ocorreu na década de 1830, patrocinado pelo Instituto Histórico Geográfico Brasileiro do Rio de Janeiro, cuja ementa era a seguinte: como se deve escrever a história do Brasil. E nós poderíamos mudar facilmente para como se deve inventar a história do Brasil. Por mais incrível que pareça, esse concurso foi vencido, o nosso primeiro concurso de história do Brasil foi vencido por um estrangeiro, o naturalista Carl Friedrich Philipp von Martius. Ele defendeu uma tese muito conhecida, a ideia de que o Brasil era formado por 3 grandes rios. Um rio caudaloso, que era o Rio Branco, um rio menor ainda, que era o rio Indígena, e um rio ainda mais diminuto, que era um rio Negro. Dizia ele, todos esses rios acabam correndo junto. O que ele dizia também? Que todos os demais afluentes, o afluente negro e o afluente indígena, desaguavam nesse grande Rio Branco. Portanto, o que era isso? Era uma primeira narrativa sobre o que mais tarde viraria o mito da democracia racial, outra narrativa que falaremos aqui. Mas agora não é hora. Eu quero falar das narrativas e das batalhas que vão ocorrer em 2022. 2022 será o ano, desculpa, está 1922, mas é 2022, será o ano de avaliação da política de cotas. Eu trouxe essa bela imagem da Universidade Federal da Bahia. Nós sabemos da importância da política de cotas e das políticas de afirmação positiva. Um pequeno exemplo, mas que diz muito dessa nova realidade, é que apenas no ano passado foi constatado que a Universidade Pública Brasileira tinha mais alunos e alunas e alunos pretos e pardos, conforme as categorias do IBGE, do que alunas e alunos brancos. Essa foi uma das conquistas da política de cotas que faz 10 anos, em 2022. Uma conquista da maior relevância, uma conquista que permitiu que o Brasil fosse não o suficiente, mas, de alguma maneira, tivesse um empurrão rumo à diversidade e rumo a uma política de inclusão social. Nós sabemos que as populações pretas e pardas correspondem a 56,4% da população brasileira e que não tem uma representação correspondente na universidade pública, tampouco no ambiente empresarial, tampouco nas instituições públicas brasileiras, e essa foi uma política que deu muito certo. Começou com muita suspeita de que as pessoas estavam, de alguma maneira, não tratando de forma ética esses processos de seleção, e que existiriam problemas de mérito, e o que nós estamos vendo agora é que nada disso aconteceu, e passados agora 10 anos, essa política vai se afirmando como uma política necessária. Pois bem, nós vamos todos ter que ficar muito atentos ao que será a avaliação em 2022. Bom, em 1922, tivemos o centenário da Semana de Arte Moderna de São Paulo. A Semana de Arte Moderna em São Paulo completará, portanto, em 2022, 100 anos, né, do evento, esse que foi um grande evento que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo, com a presença de inúmeros artistas, intelectuais, músicos, enfim. A semana em si, hoje sabemos, não foi tão importante, não gerou tanto comentário, mas, de novo, na longa duração, a semana acabou sendo compreendida como um símbolo do modernismo no Brasil. A pergunta que teremos que fazer quando chegar a hora de celebrar o centenário da Semana de Arte Moderna de São Paulo é se ela foi uma Semana de Arte Moderna de São Paulo ou em São Paulo. Quer me parecer que a semana não existiria, não fossem também intelectuais que participaram do evento e que vieram de outros estados brasileiros. Também sabemos que o modernismo no Brasil
possui várias vertentes, digamos assim, várias escolas. Podemos falar do modernismo mineiro, do modernismo de Recife, do modernismo do sul do país, e o que podemos falar também é que ocorreu uma espécie de sequestro da ideia de modernismo por parte de São Paulo. Passados os primeiros 10 anos, né, São Paulo, de alguma maneira, virou a régua e o compasso para medir os demais modernismos, para avaliar os demais modernismos. Essa que parece ser uma questão de pouca importância, no meu entender, é uma questão de grande importância, né? Porque, naquele contexto, a semana e as pessoas que integravam a semana estavam se formando, estavam constituindo essa que foi uma nova dicção para o Brasil, mas não eram só os intelectuais de São Paulo que atuavam dessa maneira. Eu trouxe aqui o exemplo da Claxon, vou contar um caso em que eu tento deixar mais claro o que significou isso que eu chamei de régua e compasso do modernismo paulistano. Em 1922, o então jovem intelectual Sérgio Buarque de Holanda entregou um número da revista Claxon, que era a nova revista do Grupo Modernista de São Paulo. A nova revista, de fato, era muito moderna, vocês podem ver o projeto gráfico muito arrojado, né? Ela era feita de artigos que, sem dúvida, inovavam o nosso ambiente intelectual, mas eu vou contar um episódio, né? Sérgio Buarque de Holanda chegou, portanto, ao Rio de Janeiro com a Claxon embaixo do braço, e pediu a Lima Barreto, na época um cronista de grande sucesso no Rio de Janeiro, que escrevia para várias revistas do Rio de Janeiro, também um escritor que começava a ganhar vulto e importância. Sérgio Buarque, portanto, entrega a Claxon para Lima Barreto. Lima Barreto, que eu apresento aqui, nessa bela tela de Dalton Paula, um artista goiano que fez um Lima Barreto muito introspectivo, muito reflexivo e com a sua gravata desalinhada, como ele costumava andar por aí. Lima Barreto, que também pode-se dizer, praticava um outro tipo de modernismo, um modernismo mais militante, um modernismo mais ativista, né? Mas que usava a linguagem da população, que desdenhava de uma literatura mais acadêmica, recebeu a revista das mãos de Sérgio Buarque de Holanda, e bem ao seu estilo, ele atacava com grande constância o que chamava de bovarismo, ou seja, essa mania, dizia ele, dos brasileiros, de sempre quererem ser outras coisas, de sempre mirarem um outro lugar, e que Lima Barreto também chamava de estrangeirismo, que fez, então, o escritor de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Ele resolveu que não gostava do título da revista, disse que para ele Claxon lembrava buzina, que buzina lembrava a modernidade, e acabou afirmando, com o seu estilo meio jocoso, que os modernistas estavam, de alguma forma, encantados com o futurismo de Marinetti, que estavam encantados com as ideias alheias. Bom, isso bastou para que Lima Barreto recebesse uma resposta forte da Claxon em novembro de 22. Ele foi chamado de um certo Lima Barreto e, de alguma maneira, o grupo, a resposta não é assinada, mas o grupo de modernistas, o grupo de editores, desfez da crítica de Lima Barreto. Não dá para dizer se é coincidência ou não, mas desde então, Lima Barreto entrou numa espécie de limbo e foi caracterizado como um pré-modernista. Vejam, essa caracterização de pré, ela responde bem àquilo que eu estava tentando chamar a atenção, dos paulistas terem criado a régua e compasso para entender quem fazia parte do modernismo e quem não fazia. O que é pré-modernismo? Pré-modernismo é algo que não foi e algo também que ainda não será. É, de fato, um limbo. E Lima Barreto foi colocado ao lado de autores como Coelho Neto, que Lima Barreto, sinceramente, não gostava. Com seu estilo meio jocoso, ele dizia que Coelho Neto ia coelinizar o Rio de Janeiro,
que é distribuir colunas coríntias por todo o Rio de Janeiro. Não vou contar mais essa história, mas a pergunta que fica para todos nós aqui em relação a 2022 é que modernismo nós queremos celebrar e contar. Talvez a grande peça, o grande nome que ficou do modernismo, são muitos, né? Eu vou me referir apenas a Mário de Andrade, que escreveu Macunaíma em 28, esse livro que virou um ícone de geração, né? Virou um livro inegável na sua importância e na forma como Mário de Andrade viajava pelo território inteiro, viajava no Mário de Andrade e Macunaíma, seu personagem viajavam também no espaço. Há um momento de Macunaíma que eu gostaria de destacar, porque vou voltar a ele mais para frente. É um momento em que, aqui é um fragmento do filme Macunaíma, e é um momento em que Macunaíma está andando junto com seus 3 irmãos, e ele encontra, se depara com... Vocês vão ver. Eu chamo aqui. Fiquei branco! Fiquei lindo! Que destino seria? E se você, que já é branco, virar preto? Mas a cantar chama por ti. Mas que azar, mano! Só deu pra embranquecer as plantas! Fica triste não, mano. Antes fanhoso que sem nariz. Bora andar! Bom, desculpa interromper vocês, né, nessa cena do filme baseado no romance de Mário de Andrade, do Joaquim Pedro de Andrade, né, e que traz justamente o Paulo José, o grande Otelo, numa interpretação decisiva na carreira dele, o Jardel Filho, o Milton Gonçalves e a Dina Sfati. Essa é uma passagem que conta justamente quando Macunaíma teria entrado nessa poça do Pezão de Somé, que andava pregando para a indiaiada, e ele se banhou nessas águas, e diz Mário de Andrade, Macunaíma saiu lindo, saiu loiro. Logo depois, seu outro irmão tenta entrar, mas as águas já estavam sujas do pretume do herói, o herói só fica da cor do bronze novo, conta Mário de Andrade. E depois entra o terceiro irmão, Manapé, não há mais água, então, por isso que os negros são bem pretos, mais brancos nas palmas da mão e nas plantas do pé. Mário de Andrade trazia aqui um mito, uma narrativa forte na historiografia brasileira, que era a narrativa da mistura racial. Claro que ele trazia essa interpretação numa veia crítica, mas o que nos interessa aqui para guardarmos, que eu vou voltar ao tema, é essa questão de como essa era, sem dúvida, uma narrativa com uma nova roupagem, uma roupagem mais modernista, uma roupagem mais irônica, uma roupagem mais crítica, mas estamos retomando uma forma de narrar o Brasil, que é narrar pelas raças, e, sobretudo, por uma certa idealização da mistura de raças. Essas ideias vão confluir ainda, porque vamos falar de o que vai acontecer em 2022 ainda. Será o bicentenário da independência do Brasil. Como eu disse a vocês, na minha opinião, em 22, e sobretudo com o passar do tempo, São Paulo, de alguma forma, sequestrou o modernismo. Agora, há um outro caso muito interessante de sequestro, que é o sequestro da independência do Brasil. Todos sabemos, enfim, que o ato da independência, pelo menos assim narra a nossa história, ocorreu em São Paulo, às margens do Ipiranga, mas, enfim, a independência mesmo se deu em outros locais. Agora, eu gostaria de falar com vocês sobre uma tela. Essa tela do Pedro Américo, a tela que chama justamente Independência ou Morte. Essa é uma tela pautada numa outra tela, numa tela francesa, em que
Pedro Américo, propositadamente, e ele disse isso num documento, sacrifica a geografia e também sacrifica a história. Vocês vão ver por quê. Ele prefere colocar Pedro I no seu cavalo fogoso, né, com o homem dominando os animais, colocar Dom Pedro cercado por aqueles que aclamam a independência, né, e também aqui o exército que viria, de alguma maneira, referendar o ato da independência. Tudo nessa paisagem está alterado, né? E o que vocês veem aqui é o riacho do Ipiranga, né? Mas, na verdade, o que faz o grande pintor de história, ele tem que falar da verdade no varejo, mas colocar na grande tela, no atacado, a mensagem que se quer passar. A tela de Pedro Américo chegou num momento ruim, ela vem de fora, chega em 1888, vocês sabem muito bem o que vai acontecer em 1889, a proclamação da República, e dentro dos trâmites burocráticos, né, essa que seria uma homenagem do filho, Pedro II, ao pai, Pedro I, fica guardada, né, fica depositada no Ipiranga, e quando seria a grande abertura da tela, o momento já não era mais propício. Mas eu gostaria de falar com vocês sobre, primeiro, a intenção de Pedro Américo. Esse é um documento do jornal Correio Paulistano, de 1895, em que narra esse caso. Essa é uma matéria, eu estou reproduzindo uma matéria, que fala justamente como o Pedro Américo fez um estudo consciencioso sobre o quadro Grito do Ipiranga, e que ele teria pedido também a pessoas contemporâneas que o ajudassem a reproduzir a cena. E que ele conversa com o barão de Pindamonhangaba, que foi justamente consultado. E ele pergunta ao barão de Pindamonhangaba qual era a cor do cavalo em que ia montado o príncipe regente. Ao que o barão de Pindamonhangaba respondeu: cavalo, disse sorrindo o barão, saiba, vossa senhoria, que a montaria de Dom Pedro era uma esplêndida mula. E aí o comentário do jornalista: ficou desapontadíssimo o consciencioso artista ante essa autêntica informação. E, tendo de optar entre a verdade histórica, que era o prosaísmo, e as exigências da estética, a lhe imporem uma idealização que elevasse o espírito da posteridade, substituiu o burro por um cavalo alazão de raça mineira. Assim se pinta a história. Há documentos de Pedro Américo em que ele literalmente diz: entre a geografia e entre a biologia, eu sigo a nação. Tratava-se, pois, de uma invenção do cenário da independência e uma tentativa de elevá-la, né, como verdade histórica. Essa é a tela mais uma vez, mas eu gostaria que vocês vissem esse detalhe. Nesse detalhe da tela, há o lugar do negro, né? O negro aparece só em um contexto, aparece de uma forma muito diminuta, e aparece como? Aparece descalço, e é ele, de alguma maneira, que representa o trabalho, junto com esse que é o tropeiro, que traz aqui as mulas, né, que seria o grande tropeiro. Mas vocês veem que não há lugar para outras histórias, né? Por isso que nós temos falado, nós historiadores, antropólogos também, temos chamado a atenção para como a historiografia brasileira é uma historiografia ainda muito colonial, né? Uma historiografia colonial, europeia e masculina, né? Então, no ato da independência, selecionou-se justamente, até numa situação prosaica como essa, porque sabemos que Pedro I não estava oficialmente, né, participando. Na verdade, Pedro I tinha ido visitar a Marquesa de Santos, então não se tratava de uma visita oficial, tampouco estaria vestido dessa maneira e tampouco montado num cavalo como esse. Mas o que vai acontecendo desde então é essa elevação de São Paulo e, junto com ele, o ato da independência. Mais uma vez, o detalhe da onde estão os negros nessa independência. E aqui detalhes de como Pedro Américo idealizou a geografia também.
Essa é uma imagem de Edmund Pinto, que é a vista do Ipiranga. Vocês vejam que aqui estaria Dom Pedro, então é absolutamente claro como o pintor resolveu elevar a montanha. Aqui também vocês veem uma tela do Miguelzinho Dutra, de novo a vista do Ipiranga, né, onde foi proclamada a independência do Brasil. Vejam como o território é absolutamente plano, né, não há nada a mudar essa situação. Bom, deixa eu ver aqui meu horário, porque eu acabei de ver que eu marquei a mais o meu horário aqui, já tenho mais 10 minutos. Então, eu vou falar mais rapidamente. Esse é um dos esboços possivelmente recusado do Ipiranga. Justamente esse esboço que vocês verão traz muito mais o povo, né? Na figura do negro, na figura do mestiço, o que for. Aqui a imagem do Manuel Madruga, Independência ou Morte, do Clube Militar, a imagem que não foi justamente confirmada, e aqui a frase do Porto Alegre, do Araújo de Porto Alegre, dizendo que o herói, por que esse era um momento feliz e por que o herói foi escolhido dessa maneira. Bom, nós podemos pensar em outras formas de imaginar essas independências. E não é que elas não tenham sido feitas dessa forma. Essa é uma tela do Morro, que fez Dom Pedro I com a independência, mas flagrou os brasileiros como se fossem europeus mesmo, né? Vejam, italianos, né? Napolitanos, né? Mas existem outras telas, né? Que falam de outras independências. A Confederação do Equador, em 1824, que foi um movimento mais ao Nordeste, a independência da Bahia, que sabemos que foi mais tardia, e vejam que interessante como o Parreira inclui negros nessa representação. Essa imagem de Prisciliano Silva, da entrada do Exército Libertador, né, que estaria aqui, de alguma maneira, invadindo e, de alguma forma, se impondo à paisagem. Aqui, Antônio Parreiras, da República do Piratini, né? São imagens de outras jornadas, de outras independências e de outras formas de nós imaginarmos a independência, o que seria, então, de fato, outras maneiras de pensar a nossa independência. Eu vou ficar um pouco por aqui com a pergunta, né? Que 2022 nós queremos ou podemos comemorar, né? Do que é que nós vamos falar, afinal? Essas disputas virtuais são imensas e as disputas do presente também. Vejam essa tela relida mais recentemente por João Teófilo, que, ao invés de falar de Tiradentes, fala da Conjuração Baiana, feita por uma série de alfaiates que morreram, esses sim, de fato, decapitados, né? Ou, numa perspectiva mais naive, a independência, ou que mistura um pouco de tudo, né? Tiradentes com outras independências. Ou então, vamos pensar num artista indígena como Denilson Baniwa, que tem relido as imagens dos nossos viajantes. Ou então, comecei e termino com Dalton Paula, que traz agora a imagem desse Daniel. Daniel participou da insurreição de Viana, no Maranhão, uma insurreição de negros que sabiam, primeiro, do final da Guerra do Paraguai, sabiam também do final da Guerra dos Estados Unidos e como os negros se libertaram. Depois da guerra, não acabou a escravidão nos Estados Unidos da América, e Daniel resolve falar sobre liberdade. E ele chama a atenção de como a liberdade pode ser doce, mas como a liberdade virá de um processo de luta. Bom, conversei aqui um pouquinho sobre 2022, poderia incluir outras efemérides. Teremos Copa do Mundo, teremos eleições, teremos também o centenário da morte de Lima Barreto. Lima Barreto morre em 1922, e para ele, 22 foi o ano que não foi. Será um ano cheio, e será um ano que pedirá de nós uma certa vigilância cidadã, e pedirá de nós também uma imaginação muito mais plural e muito mais diversa. Eu penso não só
numa pluralidade dada por questões que são de região, né? É preciso que a nossa historiografia, a nossa imaginação não seja tão sudestina, mas serão também de gênero. É preciso que a nossa imaginação não seja só masculina, e será também um ano de 22 em que teremos que enfrentar as nossas desigualdades, marcadas como desigualdades de raça. Eu espero, sinceramente, que possamos imaginar um 22 muito mais inclusivo, mais generoso e que diga respeito a um Brasil muito mais republicano. Muito obrigada. Excelente, Lili. Foi muito bom, enfim, rever, né, já que eu tive o privilégio de assistir a gravação anterior do vídeo. Queria te parabenizar e passar, enfim, a palavra para você. Enfim, me chama muito a atenção, vários aspectos me chamam muito a atenção na sua apresentação, mas eu fico particularmente tocado pela relação dela justamente com um trabalho recente seu que eu citei na apresentação, que é a Enciclopédia Negra. Você termina a conferência dizendo que a comemoração, que as comemorações de 22, né, elas precisam ser de reconhecimento e de imaginação, né, de novas realidades e de realidades mais inclusivas, mais plurais e mais democráticas, né? E eu fico muito, me chama muito a atenção o modo como você conduz a discussão, e eu queria que você falasse um pouco, na verdade, sobre a Enciclopédia Negra, porque eu não sei se ela foi feita planejada como parte desse debate, mas a própria ideia de enciclopédia, né, como, enfim, uma conquista iluminista, não é? E de uma enciclopédia negra, quer dizer, marcando o resgate, o reconhecimento e a dignidade do protagonismo de atores sociais, de homens, de mulheres, enfim, que nós até então não dispunhamos de registros e nem de imagens. E aí eu aproveito para te pedir para falar mais de imagens nesse contexto. Bom, André, muito obrigada. Vocês vão ver que eu vou aproveitar depois para pedir para que André fale sobre a semana de 22, que é uma grande especialidade dele, né? Eu vou devolver a questão daqui a pouquinho. Bom, obrigada, André. É uma experiência única ter que se assistir aqui meia hora, confesso que temerária também, mas ultrapassamos esse momento, então vamos em frente, não é? Esse projeto que eu desenvolvi junto com o Flávio Gomes, historiador, famoso famoso pesquisador negro sobre a história de rebeliões e de quilombos, e junto com Jaime Laureano, um artista negro, né, que produz uma arte muito vinculada às questões negras no Brasil, sim uma resposta, eu diria uma resposta antirracista, né, de uma política antirracista que precisamos empreender para 2022. Né? Nós sabemos que a nossa história é uma história, ainda digo isso na palestra, eminentemente colonial, uma história muito europeia, uma história muito masculina. E acho que nós vamos ter que nos perguntar, como eu digo na palestra, que 22 nós queremos, afinal, celebrar. Então, a enciclopédia é uma tentativa de diálogo com novas memórias e muito pautada numa perspectiva da Saidiya Hartman,
que fala que diante de vidas partidas, vidas silenciadas, vidas nubladas, muitas vezes nós temos que fazer uma fabulação crítica. Essa foi uma perspectiva conceitual muito forte para nós. Em que sentido? Que nós íamos fazer, às vezes, uma biografia, nós não tínhamos muitos elementos, né? Mas achávamos que aquela vida valia a pena. Então, nós fabulávamos a partir do contexto, do local geográfico, das possibilidades heurísticas que tínhamos lá. E a grande fabulação crítica foi feita pelos 36 artistas que nós convidamos. Nós convidamos 36 artistas de todas as regiões, negros todos, né? Negros, negras, de todas as regiões do Brasil, em momentos diversos, geracionais e de carreira, com diferentes orientações de gênero, né? A ideia era uma amostra muito ampla. Eles são nossos parceiros, porque eles entraram no projeto para doar, e doaram as suas obras para a Pinacoteca do Estado. Por que isso? Porque se trata de uma política de memórias. Em que sentido? A Pinacoteca do Estado, a Pinacoteca de São Paulo, é talvez o nosso maior museu público de retratos. No entanto, não sou eu que digo, são os próprios curadores da Pinacoteca, é uma pinacoteca como a nossa história da arte, eminentemente branca, feitas por artistas brancos que retratam modelos brancos, né? O que significa a entrada de mais de 100 obras feitas por artistas negros e com retratos negros? Significa enegrecer a instituição. Eu penso que nós temos que fazer não só um discurso anticolonial, mas também nós precisamos, o que é mais difícil, descolonizar a nossa imaginação. É um pouco isso que eu tentei fazer aqui na minha palestra. De que maneira? Primeiro, não achando que as imagens são inocentes, né? As imagens não são nada inocentes. Por que será que nos nossos livros didáticos a primeira missa aparece no assim chamado momento do descobrimento do Brasil? Não deveria estar nesse contexto, deveria aparecer no segundo reinado, que foi quando ela foi encomendada e cujo objetivo foi realizado naquele momento e com o mecenato de Pedro II. Então, eu penso que nós em geral, cientistas sociais, público em geral, uma visão muito conservadora das imagens. Nós achamos que as imagens são apenas reflexos, são apenas produtos. Nós estamos enganados, porque elas são, muitas vezes, produção. E o que é que fizeram esses nossos artistas parceiros? Eles receberam uma biografia, não era nem uma biografia terminada ainda, mas eles tinham toda a liberdade. Então, vários deles incluíram amigos nos retratos. Outros, então, imaginaram novas situações. Nós vimos, ao final da palestra, e eu falei muito sobre a imagem do Daniel, pintado pelo artista goiano Dalton Paula. Quando nós recebemos aquela imagem, eu e o Flávio Gomes, sobretudo, nós ficamos muito estranhados, né, com a imagem, porque nós imaginávamos, como historiadores, antropólogos, que o Daniel, nós sabíamos, era um quilombola que fez uma luta, né, ele está aqui, que batalhou pela liberdade, que disse que ela tinha que ser, que ela poderia vir de maneira fácil, mas que ele sabia que não viria. Então, nós imaginamos uma pessoa mais esfarrapada, mais rasgada, e o Dalton Paulo faz um Daniel belíssimo, com um olhar muito forte, mas faz com um terninho meio verde, a camisa bem arrumada. E eu, no auge da minha ignorância, cheguei ao Dalton e falei, mas Dalton, você imagina que Daniel, que morava em Viana, no interior do Maranhão, estaria usando essas roupas? E o Dalton, que tem uma fala mole, linda, mas muito clara, disse para mim assim, Lili, pode ser que ele não fosse assim, mas eu penso que era dessa maneira que ele gostaria de ser representado. Então, o que muda é também um olhar, é um outro olhar, e um outro olhar sobre a memória, né? Ou seja, de pessoas que não querem que eles sejam lembrados só como escravizados e que estavam sobrevivendo, mas, enfim, com a sua dignidade, com a sua forma de representação, ou seja, como nós nos apresentamos aqui para essa palestra, bem arrumados, ou para fotografia, também esses personagens gostariam de ser representados dessa maneira. Então, essa é a potência das imagens, né? Quer dizer, eu sempre lembro desse exemplo, trabalhado pelo José Murilo de Carvalho, grande historiador José Murilo, sobre Tiradentes, que o José Murilo de Carvalho mostra como Tiradentes
foi um herói sem imagens. A história, os documentos não legaram a imagem de Tiradentes, mas Tiradentes foi sendo criado gradativamente do final do século XIX para o início do século XX. E por isso que Tiradentes virou o primeiro herói cívico da República, mas de feições sacras, porque ele é apresentado como se fosse uma espécie de Jesus Cristo insurreto, e prestes da cruz. E vejam a potencialidade da imagem de Tiradentes. Então, sim, André, esse projeto tem a ver com uma pauta antirracista e uma pauta de reparações. O Brasil tem dificuldade de falar em reparações, e nós precisamos falar em reparações. Né? Reparações da memória, porque nós sabemos que as populações negras, como diz o sociólogo Mário Medeiros, muitas vezes, não sempre, morrem duas vezes. Morrem de morte física e morrem da morte da memória. Então, é contra essa dupla morte que nós temos que combater. Excelente, Lili. Nós temos aqui uma pergunta do Rafael de Oliveira Cruz. Não sei se você consegue, mas ele diz que você utilizou imagens para analisar o discurso sobre nossa nacionalidade e pede para você falar sobre o discurso político que motiva os hinos cívicos e qual a metodologia adequada para analisá-los. Gente, Rafael, agora você me pegou e abriu uma pauta imensa para mim, né? Eu acho que esse é um grande tema, essa é uma grande possibilidade, e a grande dificuldade foi uma dificuldade que eu senti a princípio, por exemplo, quando eu fiz a biografia do Toné. Toné, que foi um pintor acadêmico. Para fazer a biografia de um pintor, você tem que olhar como um pintor, tem que pensar como um pintor. Para fazer a biografia do Lima Barreto, eu também tive que pensar usando muito do romance produzido, né, da literatura produzida por Lima Barreto. E acho que, Rafael, você terá, espero que você faça isso, que entrar no universo da música. Porque analisar a música não é só analisar a letra, né, a letra do hino. Claro que a letra é uma narrativa fundamental, mas eu me interesso muito, Rafael, da amarração, né? Como é que você intersecciona a letra da música com a melodia, né? Ou seja, porque o hino, a melodia do hino é fundamental, a maneira como ela eleva, né? Ou seja, traça valor, né? Quer dizer, a melodia tem que lhe elevar, e ao mesmo tempo a letra também tem que elevar. Então eu diria a você que se esse é o seu trabalho, é um trabalho interessantíssimo, bandeiras, hinos, são iconografias fundamentais, frequentemente sequestradas, né, pelos governos, haja visto que estamos passando agora no Brasil, e precisam ser analisados com muito cuidado e com uma metodologia cruzada, né, que use as ciências humanas, as ciências sociais, mas também use o aparato da música, né, da música enquanto área, enquanto conhecimento. Excelente, Lili. Então, eu vou fazer uma pergunta para o André agora. André, você como um especialista em 22, né? Nós temos falado muito, né? Eu só comentei rapidamente, né? De como será preciso que nós falemos não tanto da Semana de Arte de São Paulo, mas da Semana de Arte de 22 em São Paulo, né? E também temos falado que, assim como eu falei que existia um sequestro de São Paulo, do 7 de setembro, é possível também dizer que houve um sequestro, tempo passando, da Semana de 22 por São Paulo. Eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre esse tema, como é que você está vendo as celebrações, né, da Semana de 22, nesse contexto armado que eu tentei, assim, de alguma forma, delinear na minha palestra. Olha, Lili, eu agradeço, enfim, a pergunta que a conferencista faz ao apresentador, e quero te dizer que eu estou, enfim, inteiramente de acordo com a leitura que você está trazendo da Semana de 22. Né? De fato, a gente se habituou, não, a gente foi ensinado pela historiografia literária e pela crítica literária, sobretudo,
mas não apenas, enfim, também pela história, pela sociologia, enfim, já que o modernismo é um tema que, de fato, é dos mais multidisciplinares, a gente foi, enfim, levado a pensar essa história do modernismo, enfim, numa espécie de história São Paulo-cêntrica, como você está dizendo. A ideia de sequestro é muito boa, porque, de fato, a semana aconteceu em São Paulo, articulada por nomes importantes da intelectualidade e da elite mais, vamos dizer, cultivada, como Paulo Prado, enfim, Olívia Guedes Penteado, enfim, paulistas, mas ela aconteceu articulada com uma série de negociações, inclusive, que ocorreram no Rio de Janeiro, com os artistas e intelectuais de várias partes do Brasil, como você chamou a atenção, que viviam no Rio, pelo fato do Rio ser, então, a capital federal do país também, né? E ser a maior cidade, mais cosmopolita naquele momento. Então, de fato, essa foi uma articulação interessante, inclusive do ponto de vista, Lili, do programa da semana, eu acho que vale a pena chamar a atenção para isso, o que tem, em parte, de mais interessante e inovador veio do Rio desses intelectuais, quer dizer, desses artistas. De Cavalcante, Villa-Lobos, o Manuel Bandeira não quis ir, mas mandou Os Sapos, enfim, um poema. O Ronald Carvalho, a exposição de artes que foi feita no saguão do teatro, era parte dos acervos desse pessoal do Rio, né? E, de fato, depois há toda uma dissidência entre esses grupos e vai se reforçar essa narrativa de que há um modernismo verdadeiro que é em São Paulo, né? E outros, vamos dizer, falsos fora de São Paulo, né? Você também chama atenção, e eu acho que isso é importante também de enfatizar, que mesmo em São Paulo são muitas correntes do modernismo, que se no primeiro momento estavam juntas, eles logo começam a concorrer e a competir entre si, inclusive porque eles têm posições estéticas e políticas, Lili, muito diferentes. Haja vista Mário de Andrade e Plínio Salgado, enfim, o integralismo, né? E, então, enfim, eu acho que o momento também vai ser de revisão da diversidade, né? Eu espero que a gente aproveite essa oportunidade para rever a diversidade do modernismo e também para discutir processos de violência simbólica que, direta e indiretamente, estão relacionados ao modernismo ao se construir determinadas visões, vamos dizer, nacionais da cultura, da identidade nacional, que se fizeram também no apagamento da diversidade regional, de raça, de gênero e tantas outras. Enfim. Então, estamos bem sintonizados, eu espero. Afinados. Afinados. Muito bem. Obrigada, André. Eu queria lembrar que a gente poderia até falar junto de 2 sequestros, né, André? Que existe o famoso artigo Sequestro do Barroco, do Mário de Andrade, e o Lima Barreto, quando foi internado, ele foi internado por 2 vezes, mas na primeira vez, internado como louco, mas na verdade estava ébrio, né? E ele dizia que se sentia sequestrado, né? Então eu acho que sequestro é uma palavra que a gente vai poder explorar bastante, né? Até com Rafael, a resposta do Rafael, falávamos de sequestros de símbolos, né? Sequestro que aconteceu também em 22. Muito legal. Você sabe que o Rafael está dizendo aqui que ele é seu fã, viu, Lili? Ele diz que ele foi aluno de um aluno seu, do João Batista de Jesus Félix, que é professor... do grande... que é professor da Universidade Federal de Tocantins.
Sabe, Rafael, o João Batista, além de ter sido aluno da Lili, ele é diretor da Unpox, que está promovendo esse evento. E aí tem vários comentários aqui, Lili. Todo mundo te agradecendo, dizendo que a palestra foi ótima, que foi excelente, que foi muito boa, que você é maravilhosa, que você é uma inspiração. E é mesmo, enfim. A gente fica muito feliz de te receber nesse evento da Unpox, proposto e aprovado pela SBPC. Eu acho que a gente está, enfim, abrindo as comemorações também da Unpox em torno do que nós queremos e do que nós poderemos, né? Enfim, eu acho que o título da sua palestra, ele é muito feliz também porque ele traz esse jogo, essa relação entre as possibilidades da ação e os condicionantes também históricos, enfim, que se colocam, né? Então, quando você pergunta o que queremos e o que podemos, eu acho que também você vai no centro da discussão sobre a situação mais geral do país e que as ciências sociais, em particular, a história também, quer dizer, estamos desafiados também a aperfeiçoar a abordagem sobre essa relação, né, entre a ação e esses condicionantes, né? Enfim. Então, eu fico muito feliz e volto a você a palavra para encerrar essa sessão, mas não sem antes te agradecer novamente. Eu queria agradecer mais uma vez a Vox e a SBPC por abrirem esse espaço. O André Botelho falou muito bem na ideia de comemorações. Nós estamos vivendo um momento muito duro no Brasil, né? Ou seja, de muitas mortes. É preciso lembrar que os brasileiros estão passando por um período de luto. A essas alturas não há quem não tenha um parente, um amigo, um conhecido que tenha falecido ou esteja sofrendo por conta da Covid-19. Mas eu acho que, enfim, penso que nós temos que usar o termo comemorações numa perspectiva crítica, mais do que numa perspectiva ufanista, né? Nós temos o que celebrar, né? Acho que temos, né? E temos sempre que celebrar a utopia da liberdade, né? A utopia enfim, a utopia de um Brasil possível, aquele Brasil que devemos e podemos. Mas também temos que celebrar na chave crítica. Quando, em 1922, Lima Barreto foi cobrir as celebrações do 7 de setembro, ele tem uma frase que me comove e que acho muito engraçado, que ele disse que os brasileiros foram invadidos pela febre do patriotismo, da patriotada, ele diz, né? Eu penso que a gente tem que tomar muito cuidado em 22, porque nós vamos ter essas batalhas de narrativas, e narrativas, o porquê que eu disse que esse é um chavão que a gente tem que tomar cuidado com elas? Porque quem fala em narrativas, muitas vezes, torna todas as narrativas igualmente operantes. Não são. Nós sabemos que existe uma hierarquia nessas narrativas e existe também muito conflito entre essas narrativas. Então, eu penso que podemos falar e devemos falar em celebração, mas de celebração crítica, porque 22 será um ano em que ocorrerá uma verdadeira batalha de narrativas, né? E teremos que ter uma posição cidadã, uma posição republicana diante desses eventos todos. Então, dizendo isso, agradeço muito, né? E acho que essa palestra, no fundo, é uma espécie de agenda para o ano que vem, né? E agenda preparatória para o ano que vem. Obrigada. Muito obrigado.
Olá, meu nome é Sérgio Tavolaro, eu sou docente do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília. Eu fui convidado para dar um breve depoimento para a SBPC à luz da minha experiência pessoal e profissional em torno da seguinte indagação. Afinal de contas, Brasília reflete um Brasil independente? Eu gostaria de iniciar essa fala observando que a autonomia plena do país, ou seja, a capacidade da sociedade brasileira de definir seus rumos de maneira independente, sem se dobrar ou se subordinar a interesses estranhos aos seus e às necessidades da sua população, é uma aspiração que desde longa data orienta as cogitações dos chamados intérpretes do Brasil. Nesse caso, é cabível afirmar que a pretensão maior de pensadoras e pensadores de distintas gerações da nossa vida intelectual sempre foi consumar algo que 2 séculos atrás apenas se delineara como um projeto inacabado. Eu me refiro ao desejo de conduzir o país a uma condição de soberania, não apenas em sua dimensão política, mas também em termos econômicos e culturais. Esse valor supremo, presente ao longo das principais obras daquelas e daqueles intelectuais, nos auxilia a discernir sua tenacidade frente à tarefa de compreender as condições históricas e as circunstâncias especiais que concorreram para a formação nacional. Mas nos ajuda a também perceber a sua preocupação em identificar e analisar os obstáculos que em diferentes momentos da história se interpuseram à concretização integral da nossa emancipação. Dificuldades essas, vale frisar, decorrentes tanto de assimetrias geopolíticas, isto é, de pressões e constrangimentos internacionais, quanto de interesses internos que muitas vezes se mostraram impeditivos à integração de todos os segmentos sociais à vida política, econômica, educacional e cultural do país. Cabe também recordar que a transferência da capital federal para o interior do território já constava do artigo 3º da Constituição de 1891. Esse desiderato acabaria por se tornar realidade em 1960, quando da inauguração de Brasília. Certamente muitas foram as razões que ajudaram a promover e a consumar aquele projeto. De todo modo, o que eu gostaria de destacar é justamente o espírito de autonomia que marcou aquele momento de nossa história. Primava então o sentimento de que estávamos abrindo uma nova etapa da vida nacional e de que a desejada emancipação da sociedade brasileira estava ao alcance de nossas aspirações. Foi esse mesmo anseio e essa esperança que guiaram a fundação da Universidade de Brasília. Seus criadores ambicionavam erguer uma instituição de pesquisa e de educação importante, capaz de contribuir de modo determinante para o país se tornar dono do seu destino. É quase dispensável lembrar que desde os anos 1960 as circunstâncias geopolíticas se transformaram tremendamente e que o Brasil passou por uma infinidade de transformações, muitas delas contrárias aos anseios autonomistas de setores da sociedade. A própria UNB atravessou percalços inimagináveis, vivenciou uma série de situações traumáticas que cessearam a dinâmica acadêmica em várias de suas dimensões. Não é de estranhar que os projetos que hoje conseguimos esboçar para o país são bastante diferentes daqueles então perseguidos. Para nós, intelectuais, um dos grandes desafios da atualidade me parece ser o de resgatar no nosso dia a dia o espírito de independência que orientou os nossos predecessores. Mais que nunca, faz-se necessário valorizar a vida intelectual, aprofundar o potencial demonstrado pelo pensamento para indicar caminhos ao país e garantir autonomia à sua população. Ao menos nesse aspecto, eu me arrisco a dizer que somos, em boa medida, herdeiros dos intérpretes do passado, no sentido de que também se impõe sobre nós a tarefa de decifrar o Brasil e de identificar os percalços que se apresentam à sua plena emancipação. É preciso, portanto, manter acesa a ideia de independência que animou as pensadoras e pensadores que nos antecederam e que acreditaram no potencial emancipatório da atividade intelectual. Olá, eu sou Antônio Carlos Lessa, professor titular de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. A minha área de atuação ou de especialidade é política externa brasileira. E eu fui provocado a refletir bem rapidamente em torno do desafio que está na pergunta que inspira essa rodada, essa virada da independência.
Brasília reflete um Brasil independente? Será que Brasília reflete um Brasil independente? E eu acho que qualquer cidadão de bem, de bom senso, só podia ser tomado por um sentimento de imensa tristeza quando pensa no drama que a vida política nos apresenta todos os dias e que passa por Brasília. Sendo Brasília a capital federal, é também o centro do poder político e é também o teatro em que se processam, que se dramatizam todas essas representações tão melancólicas do nosso atraso político. Eu não preciso ir muito longe para nós pensarmos um tanto sobre isso. Então, se nós pensamos por esse lado, a primeira resposta que me vem é que não, Brasília não somente não refletiria um Brasil independente, mas inclusive traduziria um Brasil que é irremediavelmente preso na sua infância colonial, ao seu atraso. Mas se nós pensarmos com calma nessas circunstâncias, e se nós lembrarmos também que Brasília representa todo o ciclo de modernização do Brasil, nós podemos chegar a uma resposta diferente, que eu acho que é a resposta que me agrada mais. E nesse sentido, Brasília não é somente um símbolo de arquitetura arrebatadora e que, exatamente por isso, atraiu a atenção do mundo inteiro quando foi construída, porque era, de certo modo, extremamente ousada, mas também porque era o símbolo de um Brasil que não cabia mais em si mesmo. E nesse sentido, Brasília é, para mim, o melhor símbolo do crescimento rápido e da interiorização do Brasil. É o centro do poder político e é especialmente o centro nervoso das conexões internacionais do Brasil. Ou seja, a partir de onde se manifesta esse Estado ousado que articula forças sociais, que articula a sociedade e no qual nós pensamos e agimos para buscar recursos para uma ideia de modernização bem complexa do Brasil. A Inserção Internacional do Brasil, que se ordena e que se organiza a partir de Brasília, no meu ponto de vista, é realmente uma busca permanente, constante de autonomia, o que nós chamaríamos de autonomia de decisão, a capacidade de decidir sozinho, de decidir por si só, como também é uma expressão da busca constante de autonomia de ação. Então, é uma busca de reiteração desse sentido complexo de independência, que de certo modo, a inserção internacional permanentemente busca, e pela qual nós, os brasileiros, buscamos também os meios para o nosso crescimento econômico, para o nosso desenvolvimento social. Então, em síntese, voltando à provocação dessa virada da independência, será que Brasília reflete um Brasil independente? E eu acho que sim, com certeza Brasília reflete um Brasil independente. Ainda que essa independência nunca esteja completa e que deve ser vista sempre como uma construção inacabada, ou sempre porque está em desenvolvimento. E essa independência, evidentemente, que deve ser a ambição de todos nós brasileiros, né? Como, de certo modo, Brasília também é uma síntese de todo o Brasil. É isso, então. Obrigado. Refletir sobre a independência do Brasil e sobre Brasília enquanto reflexo dessa independência me leva a pensar que ao longo desses 199 anos nós não construímos de forma adequada um conceito de soberania, que era um dos pilares básicos da independência, tal qual foi arquitetada por José Bonifácio, declarada por uma mulher, a primeira mulher que governou o Brasil, a imperatriz Leopoldina, e proclamada por Dom Pedro I às margens do Ipiranga, lá no interior de São Paulo, onde ele se encontrava em viagem. Os pilares desse movimento de independência estavam alicerçados, eram aqueles da educação,
da ciência e da própria soberania. A construção da soberania, da independência e a constituição de um país forte por meio da educação e da ciência. José Bonifácio havia previsto, logo de início, que o Brasil precisava ter como elemento venal uma forte universidade e uma rede de escolas para educar a população. 199 anos depois, nós continuamos no embate para a construção de uma universidade forte, independente, e para a construção de uma rede de escolas capaz de construir a nossa verdadeira autonomia, a nossa verdadeira independência. Disso depende o futuro do Brasil hoje, como dependia há 199 anos atrás. E Brasília, enquanto centro de onde emanam as políticas públicas federais para o campo da educação, titubeia ainda hoje, enquanto capital do país, na elaboração, na proposta, na articulação de políticas públicas firmes, fortes, longevas, que construam, de fato, a nossa educação da forma mais ampla, democrática, com qualidade, para todos, igual para todos. Uma universidade inquestionável, em que é uma sociedade em que investimentos na área de saúde, na área de ciência, na área de tecnologia, sejam implementados com força e com altivez. Ainda titubeamos nisso. Portanto, nós ainda hoje, 199 anos depois, somos ainda construtores da independência do Brasil. Esse é um chamado cotidiano, do qual depende, evidentemente, não só o nosso futuro, mas também a qualidade do nosso presente. Basta que nós olhemos em volta de nós como estamos tênues em termos de movimentos sociais, capazes de reivindicar um país efetivamente autônomo, livre e independente. A educação, que é a meta a se ter, é também o insumo necessário para que nós possamos avançar nessa direção. E então, 199 anos depois, eu ouso dizer que nós ainda precisamos articular, fazer o tricô proposto por José Bonifácio, há 199 anos atrás, para a construção de uma nação. Uma nação baseada nos princípios que nos são caros hoje em dia, né? A democracia, o antirracismo, o acesso de todos a bens comuns e a uma qualidade de vida necessária para fazer o nosso país brilhar e deixar de ser o gigante adormecido cantado em nosso hino. Então, eu ouso dizer que 199 anos depois, Brasília ainda não faz ecoar, de fato, o Brasil independente que nós precisamos. Mas vamos comemorar. Afinal de contas, brasileiros somos, temos, apesar de termos um longo passado pela frente, precisamos construir um futuro com esse passado. Estamos aí, prontos para o embate. Então vamos em frente e que a universidade e a educação sejam valorizados nesse futuro aí. Olá, eu sou a professora Ana Flávia Grange Barros, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Brasília reflete a independência do Brasil? Em primeiro lugar, o que significa independência nas relações internacionais? O sistema internacional é anárquico, a ordem multipolar é fragmentada cada vez mais, estamos na economia de dados, com crises transcalares, disseminação da violência nas sociedades, e vivendo uma época que chamamos de antropoceno, época na qual a humanidade se tornou uma força capaz de perturbar as dinâmicas planetárias. Então, independência não pode significar se isolar dos outros países e povos como se não estivéssemos no mesmo planeta. Significa, em primeiro lugar, que precisamos construir a paz. Segundo, que a nossa meta comum tem que ser a prosperidade, algo na linha das Nações Unidas. Prosperidade significa não deixar ninguém para trás, pois não há ilha de prosperidade que dure muito tempo quando o oceano do desespero das outras pessoas aumenta.
A crise da Covid corroborou essa constatação. Estamos mais conectados do que nunca. Precisamos, portanto, cooperar e construir juntos o futuro que queremos. Neste contexto, Brasília reflete sim a independência do Brasil e reflete agendas de segurança alimentar, segurança climática, segurança humana, e tem capacidade para trazer para o Brasil conhecimento científico para que o nosso país possa ser um global player. Sejam asseguradas, principalmente para aquelas pessoas que mais precisam. Nós falamos muito de direitos humanos, trabalhamos muito em diferentes escalas, federal, regional, com os nossos vizinhos e principalmente escala global. Precisamos continuar trabalhando para construir as condições necessárias para que as pessoas possam melhorar seu índice de desenvolvimento humano, ou seja, que elas tenham melhores condições de vida, de uma forma geral. Finalmente, Brasília é um centro de poder, um dos centros de poder no Brasil, conectada com o resto do mundo, principalmente por meio das representações diplomáticas, da atuação de atores cívicos, de empresários, cientistas e vários outros profissionais. Mais do que isso, Brasília é um centro gerador de conhecimento por meio de pesquisas internacionalizadas, com a UNB tendo um papel central na produção de conhecimento, na formação de jovens, e essas pesquisas permitem que Brasília participe cada vez mais da governança do sistema Terra. Reflete, sim, a independência e o potencial do Brasil para ser um global player na governança global, no presente e no futuro. Vários temas são extremamente importantes na agenda atual: segurança climática, segurança humana e segurança alimentar. São 3 grandes agendas estratégicas nas quais o Brasil é um dos principais atores, e Brasília reflete não só a independência do Brasil, Brasília reflete a importância do Brasil no mundo. Muito obrigada. Olá, meu nome é Vitor Mello, sou aluno de doutorado aqui da Universidade de Brasília. Faço pesquisa com desenvolvimento de novas tecnologias anti-câncer e estou muito feliz com essa oportunidade. Queria agradecer o convite da SBPC, né, que me chamou aqui para falar um pouco o que é que eu penso, né, e responder a pergunta que é: Brasília reflete um país independente? E eu vou contar um pouco para vocês por que eu acho que sim, representa. Então, Brasília tem posicionamento geográfico no centro do país e da América do Sul, com um território muito bem posicionado no coração de uns biomas mais representativos do mundo tropical, digamos assim, o Cerrado. Nos últimos 40 anos, se tornou um berço de um dos sistemas agroindustriais mais avançados do globo. A cidade é sede da maior organização de empresa agropecuária da América Latina, a Embrapa, que todos nós conhecemos, e que mantém diversos centros de pesquisa no Distrito Federal. Além disso, Brasília concentra ministérios, agências de governo, dentre muitas outras organizações públicas e privadas relacionadas à ciência, tecnologia e pesquisa no país. É patrimônio cultural da humanidade, com um acervo urbanístico representativo e localização estratégica. É hub de distribuição de produtos e serviços desenvolvidos em escala nacional, diferencial logístico derivado da sua ampla malha de voos nacionais e internacionais, que liga a capital brasileira a diferentes mercados e centros comerciais no mundo todo, no Brasil e em outros países também. É composto por rodovias e ferrovias que interligam a capital aos principais pontos brasileiros e demais estados da federação. Então, todos esses elementos revelam um grande potencial de Brasília se tornar um grande ecossistema de inovação e empreendedorismo, principalmente voltado para pesquisa em ciência, tecnologia e inovação. E tem uma localização privilegiada quando a gente pensa em expansão, mas uma expansão sustentável, né? Então, diante de todos esses pontos e aspectos, eu acho sim que Brasília reflete um país independente. Temos um caminho muito grande a percorrer, mas já percorremos, digamos que metade dele, né? Então, é isso. Obrigado pela oportunidade.
Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estampou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa do nosso destino mandar. Mas desde que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda mundo, roda avião. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva mais linda roseira que há. Mas desde que chega a roda viva e carrega a roseira pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda mundo, roda avião. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. A roda da saia mulata não quer mais rodar, não senhor. Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou. A gente toma a iniciativa, viola na rua cantar. Mas desde que chega a roda viva e carrega a viola pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda mundo, roda avião. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. O samba, viola, a roseira, um dia a fogueira queimou. Foi tudo ilusão passageira, que a brisa primeira levou. No peito a saudade cativa, faz força pro tempo parar. Mas desde que chega a roda viva e carrega a saudade pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda mundo, roda avião. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. É, roda mundo, roda gigante, roda mundo, roda avião. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração.